BCC 701 e agora veremos a estrutura de repetição while. Faremos uma breve introdução e depois vamos ao comando while. Em diversas situações, uma determinada tarefa precisa ser executada várias vezes, repetidas vezes, para que a gente possa resolver um determinado problema. Essas estruturas são chamadas de estruturas de repetição, iteração ou laço. A gente vai ver agora o comando while. O comando while ele é controlado logicamente. Isso significa que a gente define explicitamente uma condição lógica que vai determinar o critério de repetição. Quando essa condição lógica é verdadeira, a gente vai repetir o conjunto de ações. Isso é muito semelhante, a estrutura dele é muito semelhante ao comando if. Né? Então vamos ver aqui, diferenciar o comando if, comando de decisão, do comando de repetição, comando while. No if a gente vem com o nosso programa em execução, chega a um determinado ponto em que se avalia uma determinada condição, e se essa condição for verdadeira, um conjunto de instruções é executado e retorna para um ponto de encontro. Depois desse ponto de encontro, o programa continua executando normalmente. Bom, o que acontece numa outra situação em que o programa vem executando, chega à condição, avalia a condição, e se a condição for falsa, ele não executa nada, volta para aquele ponto de encontro e continua a execução do programa dali para frente. Qual é a diferença disso? Isso a gente viu na decisão. E qual é a diferença da decisão para a repetição? Na repetição a gente tem uma estrutura muito similar. Então vejam que o fluxograma é basicamente o mesmo. O que muda aqui é que o conjunto de instruções ele vai ser executado enquanto a condição permanecer verdadeira. O que significa que o nosso programa vem em execução e em determinado momento ele vai avaliar uma condição e se essa condição for verdadeira, ele vai executar o conjunto de instruções. Mas após executar o conjunto de instruções, ao invés dele ir para o ponto de encontro, ele volta para a condição, ele retorna para a condição, daí o seu nome de repetição, né? Ele retorna para a condição, avalia a condição novamente. Se ela continua verdadeira, ele volta e executa novamente o conjunto de instruções, voltando, retornando ao final novamente a avaliação da condição. Então é por isso que a gente diz que enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar repetidas vezes as instruções. E, no momento em que essa condição se tornar falsa, assim que ele avaliar a condição e o resultado for falso, ele vai para o ponto, né, na verdade nem é mais um ponto de encontro, ele vai dar sequência na execução do programa. Então aqui, o que nós temos que ter observar com bastante atenção é que essa condição ela precisa em algum momento ser alterada pela própria execução das instruções. Então alguma coisa dentro dessas instruções devem garantir que a condição em algum momento vai se tornar falsa. Senão a gente cai numa situação que a gente determina como laço infinito. Ele vai ficar executando aqui infinitas vezes e a gente vai, através dos exemplos, através dos exercícios, eu vou mostrar para vocês algumas incorrências e a necessidade de a gente prestar muita atenção quando estiver definindo o nosso programa e definindo as condições e as instruções relacionadas à nossa repetição. Bom, qual é a sintaxe do comando while, então? O comando while é o comando de repetição controlado logicamente que a gente vai ver. Né? Então, o programa vem em execução e, enquanto uma determinada condição for verdadeira, um conjunto de comandos vai ser executado. Então, essa condição é uma expressão lógica. Então, vejam que essa estrutura aqui é muito parecida com o if. Né? Então, o que a gente troca aqui dessa estrutura algorítmica entre o enquanto e a decisão entre o while e a decisão, né? Entre a repetição e a decisão, o enquanto para a repetição e o if para a condição, né? E o se para a condição. Então, a sintaxe, de fato, é o quê? While, a palavra reservada while. While, a condição, instruções. Então vejam que é muito semelhante ao if simples, a decisão simples, que é definida como if, condição, instruções. Inclusive a indentação é igual, né? O que a gente troca aqui na prática, de verdade, é a palavra if pela palavra while. Mas o mais importante disso é que a troca da palavra, né? A troca do comando dita como é que será o comportamento do programa nesse momento. Então, quando eu uso o comando while, essa condição vai ser avaliada, se ela for verdadeira, entra e executa as instruções. Depois que as instruções são executadas, ao invés de partir direto para a linha 4, como o if faz, ele não vai partir direto para a linha 4, ele vai voltar na linha 2, avaliar novamente a condição para decidir se ele executa novamente ou não. Então aí está a grande diferença para a decisão. Né? Aqui a gente fica num laço, num loop, enquanto a condição for verdadeira. Vamos então implementar um exercício para explorar o uso do comando while. Aqui nesse exercício ele está pedindo para implementar um programa que leia do teclado um valor numérico n do tipo inteiro positivo e no final imprima todos os valores inteiros que compreendem o intervalo de 0 a n.
Então vamos lá. Né? Eu tenho que ler um valor n. Ele está dizendo aqui para mim que ele é inteiro positivo. Então eu vou considerar que isso é verdade, ele vai ser inteiro positivo. Então eu vou ler o valor de n. Como que eu leio o valor de n? Ele é inteiro, então é int, abre e fecha parêntese, input, abre e fecha parêntese, e vou colocar aqui uma mensagem, tipo digite n. Depois que eu sei o n, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que implementar, o meu programa tem que fazer o quê? Imprimir no teclado todos os valores inteiros que estiverem entre 0 e n. Bom, aqui eu preciso usar um artifício. Né? Eu tenho o meu n que determina o limite, né, superior da impressão. Eu quero imprimir no terminal 0, 1, 2, 3, até chegar a n. Então eu tenho que ter aqui o número que eu vou imprimir na tela. Então eu vou criar uma variável que vai representar o número que eu quero imprimir, que é 0. E eu vou fazer aqui é muito importante a gente visualizar o seguinte, eu quero fazer vários prints. Eu quero imprimir o 0, depois eu quero imprimir o 1, depois eu quero imprimir o 2 e assim por diante. Eu estou imprimindo fazendo vários prints. Esse print é o que se repete. Eu tenho que fazer alguma coisa no meu programa que vai fazer com que esse print se repita, mas ele vai repetir imprimindo primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, até chegar a n. Então eu tenho aqui uma condição, uma situação em que eu preciso de uma repetição, que é o while, né? E eu quero imprimir números na tela, o num na tela, enquanto o num for menor ou igual a n. Então vejam a minha condição lógica aqui. Eu não quero ficar imprimindo 0, 1, 2, 3 e quando der o n eu paro. Então eu vou continuar imprimindo na tela o número enquanto o número for menor ou igual a n. Então a gente tem sempre que observar o quê? A lógica por trás do exercício. Essa lógica por trás do exercício exige que eu use um laço. Então eu vou usar o laço aqui, while num menor ou igual a n. Isso vai me garantir que o num começa de 0. O n vai ser um determinado valor. Então, enquanto o num for menor ou igual a n, o que eu tenho que fazer? Imprimir no terminal o número. Então, vou imprimir num no terminal. Agora, o que acontece aqui também? Eu tenho que observar o seguinte. Se eu imprimir o 0, qual é o próximo número que eu quero imprimir? É o 1. Depois de imprimir o 1, qual é o próximo que eu quero imprimir? É o 2. Então, se eu estou imprimindo num e o próximo número a ser impresso é diferente, eu tenho que modificar o valor de num. Então, num para a próxima execução já não é mais 0. O num vai ser o quê? Num mais 1. Eu estou incrementando de 1, né? De 0 eu vou para 1, de 1 eu vou para 2, de 2 eu vou para 3, de 3 eu vou para 4. O que está acontecendo aqui a cada repetição? A cada número que eu imprimo no terminal, o próximo número é o que eu tinha mais 1. Então aqui também é uma coisa que vai acontecer muito corriqueiramente quando eu estiver trabalhando com laço. Né? Algum tipo de alteração no valor da minha variável, no caso da minha variável de controle aqui, que é o num, né? A minha condição vai depender do num e do n. O n não muda. O n continua sendo o mesmo, porque o meu limite é sempre o mesmo. Mas o número que eu estou imprimindo no terminal vai mudar. Então, a cada print, eu tenho que observar que o meu num vai mudar. Então, se eu já venho aqui com num igual a 0, e o primeiro número que eu quero imprimir é 0, então eu vou imprimir 0 e imaginar o seguinte. Depois de imprimir 0, o que eu faço? Eu atualizo a minha variável num com o valor de num mais 1. Então, era 0, vira 1. E assim por diante. Então, ele vai voltar aqui. Ó, eu já imprimi o último número. Se não, eu entro, imprimo o número e atualizo o número. Normalmente, o laço while vai funcionar dessa forma. Eu defino um valor inicial para a minha variável. Eu vou processar o valor. E depois eu vou atualizar o valor. Então, normalmente, né, não vou dizer que é sempre assim, mas normalmente uma repetição tem essa estrutura básica. É claro que o processamento do valor ele depende da lógica que eu preciso implementar para resolver o exercício. E aqui, nesse caso, eu só preciso imprimir o número no terminal. Então, imprimir o número no terminal, vou atualizar para definir o próximo número. Aí o que vai determinar se eu preciso imprimir ou não o próximo número é a minha condição. Né? Se o próximo número for igual, né, menor ou igual a n, eu quero imprimi-lo na tela. Então eu vou imprimi-lo no terminal e vou atualizar para o próximo. Volto aqui para verificar se o próximo deve ser impresso na tela. Então é assim, dentro daquela estrutura de repetição que tem o laço ali dentro, que fica naquele ciclo, enquanto a condição for verdadeira. Então vamos ver o que acontece aqui? Eu já tenho um arquivinho aqui que eu deveria ter usado, né, para criar esse programa. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer quando eu executar este programa. Vamos depurar. Eu vou definir n, né? Vou definir aqui 10. Eu quero imprimir enquanto n for menor ou igual a 10. Ou seja, eu quero imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é isso que vai acontecer aqui. Por quê? Agora eu estou definindo o número que eu quero imprimir na tela. O num é 0 e o n é 10. Então, olha lá, eu começo do 0 com a variável num.
que é o primeiro número que eu quero imprimir. Agora vejam o seguinte, a próxima instrução é o comando de repetição. Então, se essa condição do comando de repetição for verdadeira, ele entra e executa aquele conjunto de tarefas. Então vamos verificar aqui o que vai acontecer. O num é 0, o n é 10. 0 é menor ou igual a 10? Sim. True. Então ele entra e vai fazer o quê? Imprimir o num. Imprimir o num que é 0. Vai atualizar num, num é 1. A partir de agora o num é 1. Então vejam o que acontece no laço while. Se fosse o if, ele teria saído e o programa teria acabado de executar. Mas eu não quero acabar a execução agora. Eu não imprimi todos os números ainda. Então eu vou retornar a condição, avaliar a condição, olha lá, 1. O num agora é 1. Eu vou verificar se o num deve ser impresso ou não no terminal. O que determina se o número deve ser impresso ou não no terminal? Ele ser menor ou igual a n. Então 1 é menor ou igual a 10? Sim. True. Então ele entra e vai executar novamente o quê? O print, imprimiu 1. E vai definir qual é o próximo. Olha a lógica aqui, vai definir qual é o próximo. Próximo é 2. Então ele vai avaliar novamente a condição. E vai ficar nesse laço, nesse loop, enquanto num for menor ou igual a 10. Então vamos lá, ó. Vai imprimir o 2, vai imprimir o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimiu o 10. O que vai acontecer agora? Num vira 11. Olha aqui que legal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O num agora é 11. O que acontece aqui? Vai avaliar a expressão. 11 é menor ou igual a 10? Falso. Se isso é falso, ele não entra no laço while e vai para aquilo que está depois do laço while. Como eu não tenho nada depois do laço while, minha execução vai terminar, concluiu a execução do meu programa. Né? Agora, vejam a importância de que, se definir um valor inicial, se eu não defino um valor inicial, olha o que vai acontecer no meu programa. Leio n. Vamos colocar o mesmo 10 aqui. Ó. Li n é 10. Agora o que faz? Eu não defini. Está comentado aqui, tá vendo? Então eu não criei a variável num. Olha o que vai acontecer agora. While num menor ou igual a 0, o que vai acontecer? Num não existe, olha. Num não foi definido. Olha onde ele achou o erro. Olha o depurador aqui me mostrando exatamente onde está o erro e por quê. Ele está tentando acessar a memória, a variável 1. Não existe a variável num na memória. Erro. Que vai ser impresso lá no terminal. Então, se eu não definir o valor inicial antes do laço while, essa expressão é inválida, porque não existe a variável num. Então, eu preciso definir o valor inicial. Agora, veja o seguinte, e se eu não definir o quê? A atualização de num? Olha o que vai acontecer. Vou definir o n, que é 10. Agora, olha o que vai acontecer. Num é 0. Agora ele vai avaliar a expressão. 0 é menor ou igual a 10? Sim. True. Então ele entra aqui e imprime num. Olha lá, ele imprime num e eu não faço mais nada. Então ele vai voltar aqui e vai avaliar de novo 0 menor ou igual a 10. Quando é que num vai ser maior do que n? Nunca. Né? Ele vai ficar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, ele vai ficar imprimindo 0 aqui infinitamente. É o que a gente chama de laço infinito. Eu não tenho dentro do meu programa nada. Olha, eu comentei essa linha, como se ela não existisse. Então, no meu programa, ele entra aqui, define um num igual a 0, num menor ou igual a n, e fica imprimindo esse num, e nunca que esse num muda. Se esse num não muda, e se esse n não muda, essa condição aqui também nunca mudará. Então, ela vai ser true para o resto da vida, um laço infinito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na definição do laço while, para definir um valor inicial antes do laço, antes do while, e garantir alguma alteração que vai fazer com que, em algum momento, essa condição vai se tornar falso e o programa vai acabar a sua execução. Normalmente, nossos programas sempre têm alguma condição para parar. Ele nunca vai ter que ficar rodando o tempo todo. Né? Então, sempre vamos garantir que, em algum momento, a condição do laço while vai virar falsa. Como? Colocando algum tipo de alteração, algum tipo de atualização de pelo menos uma das variáveis que estão contidas aqui na minha condição. Então isso é muito importante. E é importante aqui também lembrar o seguinte, lembrar como é que funciona o programa, como é que funciona o comando while. Chegou aqui no comando while, ele avalia a condição, se essa condição retorna true, ele entra no laço while e executa tudo que está aqui indentado dentro do while. Tudo aquilo que pertence ao while vai ser executado, né? Aquele conjunto de instruções vai ser executado. É claro que talvez nem tudo, se eu tiver decisão aqui, pode ser que nem tudo execute. Mas a questão é que ele vai entrar aqui e executar o bloco de comandos do comando while. O bloco de instruções do comando while.
nós temos aqui um algoritmo, né, que faz exatamente, expressa exatamente o que a gente fez no nosso programa, que é leia n, inicialize o número, enquanto o número não atingir o limite, imprima o número e atualize o número. Então, um algoritmo aqui para a resolução do nosso problema, que vai garantir que ele esteja correto, e esse algoritmo é exatamente, né, igual ao programa que a gente implementou anteriormente. Aí a gente tem o exercício 2. O exercício 2 é diferente um pouquinho, olha lá. Implemente um programa que leia o valor numérico n e calcule o somatório S igual a 1 mais 2 mais 3 mais n. No final, ele vai imprimir o resultado do somatório. Então observe o seguinte, agora mudou. A minha tarefa no exercício 1 era imprimir o número. Agora a minha tarefa não é mais imprimir o número. E olha que o zero contava, o zero tinha que estar na sequência. Olha as diferenças agora para o exercício 2, mas veja que a estrutura para resolver o exercício ela é muito parecida. Né? Eu vou ter uma repetição porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar 1, mais 2, mais 3, até o n. A gente chama isso de um cálculo acumulativo. Por quê? Porque inicialmente eu conheço apenas o n. Então eu vou fazer um somatório que vai começar de 1 e depois ele vai para o próximo. O próximo é 2. Então ele vai ter como resultado 1 mais 2. O próximo é 3. Então ele vai ter como resultado o que eu tinha antes mais 3. O próximo é 4. O que eu tinha antes mais 4. Então essa variável da soma ela vai ter que ser atualizada a cada iteração do laço. Porque cada iteração do laço me dá um termo do meu somatório. Né? E eu preciso implementar com a repetição, eu preciso fazer esse somatório acumulativo, porque o n é uma entrada do usuário. Eu não conheço esse n de antemão. Então eu preciso ter uma estrutura parecida com essa, mas que agora, ao invés de apenas imprimir o número na tela, ele vai, na realidade, calcular um somatório. E eu só vou imprimir alguma coisa na tela depois que eu concluir a execução do laço, que é o momento em que eu conheço o somatório. Então, ao final, eu vou imprimir o somatório. Aqui também temos, né, uma definição algorítmica textual para esse exercício. Né? Eu vou ler n, e olha que esse tipo de problema ele ocorre muito na nossa disciplina. Calcular um somatório, calcular um produtório, calcular o valor de uma série, né, vai ser muito explorado na nossa disciplina. Então, essa estrutura aqui ela vai ser utilizada muitas vezes. Mas é claro que a gente vai ter que adaptar aquilo que o exercício pede. Este exercício pede o quê? Eu vou ler o valor de n, eu vou inicializar um somatório com zero. Por quê? Eu não tenho nenhum elemento no meu somatório ainda, eu não incluí nada a ele. Então o valor dele é zero inicial, que é um valor neutro para a soma. Né? Se eu somar zero com qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Né? Somar 0 com 1 é 1, somar 0 com 10 é 10. Então, o meu laço ele vai ser utilizado aqui agora para determinar cada termo do meu somatório. Então, eu só vou ter o primeiro termo depois que eu entrar no laço while para processar o primeiro termo. Então, minha soma até então é 0, porque eu não tive ainda nenhum termo acrescentado à minha soma. Então, eu inicializo o somatório com 0, eu inicializo o item, o meu termo. Já foi chamado de item aqui, mas a gente também usa a terminologia de termo. É um termo do meu somatório, é um item do meu somatório. Eu vou inicializar então com 1. Por quê? Aqui eu tinha que imprimir o 0. Lá no somatório nem faz sentido eu colocar o 0, porque o 0 mais 0 é 0. Qualquer coisa mais 0 é qualquer coisa. Então se eu não tenho nada e somo 0, eu continuo com nada. Então nem faz sentido eu fazer o somatório com 0, né? Somar o termo 0. Então eu vou começar o meu item com o valor 1. E aí, enquanto o item não atingir o limite, eu vou atualizar o meu somatório e, vejam, eu não posso me esquecer de atualizar o meu item, o meu termo. Eu gosto mais de usar o termo, né? Termo do meu somatório. Né? Então eu atualizo, vamos chamar item aqui para modificar, para ficar diferente, termo, né? Então, olha lá, imprima o somatório. Então, como a minha estrutura vai ser muito similar a essa, eu vou aproveitar esse programinha aqui e vou adaptá-lo. Eu já tenho o número aqui, só que ele vai iniciar de 1, porque eu quero somar primeiro o valor 1. Agora, ao invés de imprimir, eu não vou mais imprimir, eu vou fazer outra coisa. Né? Vou tirar esses comentários aqui, mas lembrem-se sempre que eu tenho valor inicial, processamento e a atualização. Então aqui a lógica é basicamente a mesma, só que o meu valor inicial passa a ser 1, né, como está descrito lá no enunciado. E agora a minha condição continua sendo a mesma, num menor ou igual a n, porque eu vou fazer o somatório, deixa eu voltar aqui no enunciado, né, de 1, mais 2, mais 3, até n. Então aqui a variável num já vai representar cada um dos itens do meu somatório, cada um dos termos do meu somatório. O que eu preciso incluir aqui agora é uma variável que vai fazer o somatório. Ela vai iniciar com 0. E depois eu vou atualizar. O que é o meu processamento? É simplesmente soma igual a soma mais num. Então, eu estou fazendo o cálculo acumulativo aqui. Soma é igual a soma mais 1. Num. Tem um operador legal que equivale a soma igual a soma mais 1, que é o soma mais igual. Se alguém quiser utilizar, pode. O soma mais igual ele é equivalente ao
soma igual a soma mais num. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura muito comum em programação. Então o Python já foi lá e criou um operador que já faz a atribuição com a soma acumulativa. Olha que legal. Então olha lá, soma mais igual a num equivale a soma igual a soma mais num. Da mesma forma, olha lá, num igual a num mais 1 equivale a num mais igual 1. Isso aí, para muita gente, simplifica, digita menos coisa, né? Então isso aqui é equivalente a num igual a num mais 1. Então olha só, legal, fica bonitinho o programa, né? Podemos passar a usar o operador mais igual. Existe a mesma coisa para o menos, menos igual. A mesma coisa para multiplicação, asterisco igual. Para divisão, barra igual. Funciona da mesma forma, é o cálculo acumulativo. Né? Então vamos lá, olha lá. Estamos fazendo o quê? Num igual a 1 é ele que define o meu critério, né, para a repetição. Eu estou fazendo o meu processamento aqui, que é a soma acumulativa, né, do num, que é o meu termo. Eu estou atualizando o num aqui. Então eu garanto aqui que o num começa de 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, 4, 5, 6. E eu garanto que ele vai ficar sendo incrementado e acrescentado à soma enquanto ele for menor ou igual a n. Né, o n conta aqui, o n entra no somatório. Bom, depois que o meu laço while, tudo isso aqui está indentado, está dentro do laço while, vai ser repetido, faz parte do bloco de repetição, né, do bloco de comandos do while. Então eu vou dar um print aqui agora, né, e vou fazer uma f-string dizendo o somatório é, ou então s é igual a quem? A minha variável soma. Então observem aqui, calculei o somatório e imprimi o somatório no terminal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A diferença para o programa anterior, olha lá, 10. A diferença para o programa anterior é que meu num começa de 1. Num é igual a 1. Minha soma começa de 0. E olha o que vai acontecer agora. O num é 1, é menor ou igual a 10. Olha o que eu faço agora como processamento. Deu true, retornou true, soma mais igual a 1. Olha a soma, era 0, virou 1. Olha o num, era 1, vai virar 2. Aí volta para a minha condição, está dentro do while ainda, está executando o while ainda. Então ele vai avaliar num menor ou igual a n. Num é 2, 2 é menor que 10. Vai executar novamente, olha a soma. Soma é 1. 1 mais 2, 3. 3. Fica até melhor usar soma igual a soma mais 1, que aí a gente vê o que está acontecendo ali. Agora num vai ser incrementado, ele vai para 3. Olha lá, 3 ainda é menor ou igual a 10. Então ele vai entrar. True, entra. Soma. Soma vai ser 3 mais 3, que resulta em 6. Num é 3 mais 1, que resulta em 4. E assim por diante. Ele vai agora, enquanto o num não chegar a 10, ele está incrementando a minha soma. Olha lá. Num chegou a 10, vai entrar, vai acrescentar 10, 55, volta agora num é 11. Num é 11, olha o resultado disso aqui. 11 é menor ou igual a 10? Não, falso. Então ele não repete. Mas ele vai agora, para o final, imprimir a soma que foi obtida, que é o valor 55. Então, com isso, a gente resolveu o exercício 2. Prestar atenção em como funciona o laço while para que a gente possa utilizá-lo no momento que for preciso dentro da solução do nosso problema. Vamos ver o exercício 3 agora. Elabore um programa que leia uma quantidade indeterminada de valores numéricos e, no final, imprima o valor maior informado. Aqui a lógica é um pouco diferente. Olha só, eu vou informando valores. Eu vou informar, informe um valor, é tanto, informe um valor, é tanto, informe um valor, é tanto. Eu vou informando valores e o meu objetivo é, em algum momento, eu vou parar de informar valor e vou fornecer o maior valor. É também um algoritmo muito utilizado na nossa disciplina. Encontrar o maior valor dentro de um conjunto de valores é muito explorado também. E o programa ele vai finalizar a leitura quando o valor 0 for digitado. Então vejam bem, eu vou digitar um valor, se esse valor for 0, eu paro. Se ele não for 0, eu vou avaliar, verificar se esse valor é o meu maior. Até então, porque eu não conheço todos os números de antemão. Primeiro eu não conheço nenhum número. Aí depois eu conheço o primeiro número. Depois eu conheço o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando eu digitar 0, eu quero saber qual é o maior dos números digitados. Então essa lógica é o quê? Que a gente tem um exemplo de execução. Olha lá, ele vai pedir um número, 5. Ops, falta. Vai pedir um número 5, digitei 5. Ele vai pedir outro número, 15. Qual é o número que eu tenho até agora que é maior? É o próprio 15. Vai pedir um número 10. O 10 é maior? Não, porque eu tenho até agora 15. Então o 10 não é maior. Continua sendo 15. 0 para. O maior número informado é 15. Por que é 15? Antes eu não tinha nada, meu maior era infinito, era menos infinito. Eu não tinha nada. E aí eu vou dizer para vocês, inicialize com menos infinito. Porque qualquer coisa é maior do que menos infinito. Então quando eu conheço o 5, quando eu pego aqui o 5, 5 é maior que menos infinito? Sim. Então meu maior até agora é 5. Esse menos infinito inicial, ele vai me dizer o seguinte: quando você pegar o primeiro, quando você tiver o primeiro, compare o primeiro com menos infinito, sempre vai ser maior. Então o meu maior até agora, no momento em que eu passo a conhecer o primeiro, é o primeiro. E a partir daí, é o quê?
o meu valor maior vai ser o valor que eu ler, 15. 15 é maior do que o meu maior até agora, porque eu só conheço os números até agora. Então, meu maior número até agora é 5. Se eu ler 15, 15 é maior do que 5. Então, meu maior agora passa a ser 15. Aí eu vou para o próximo número. O próximo número é 10. 10 é meu maior? Não, porque o meu maior agora é 15. Então 10 não é maior do que 15, então eu continuo. Né? Então essa lógica é muito importante a gente perceber. A gente vai trabalhar com exemplos aqui, esses exercícios são exemplos, que eu mesmo resolvo os exercícios para vocês, mas isso aqui é muito útil quando a gente for implementar outros problemas, porque os problemas que a gente vai implementar normalmente são baseados ou podem ser implementados com base naquilo que a gente já fez, nos exercícios que a gente já fez anteriormente. Então é muito importante conhecer e lembrar como é que nós resolvemos esses diversos problemas aqui, porque eles definem algoritmos que resolvem problemas similares também. Né? Então vamos lá. Qual é o algoritmo aqui? Eu leio o número. Eu inicializo o meu maior, porque eu vou precisar armazenar o meu maior. Eu preciso, como eu falei para vocês anteriormente. Eu tenho um objetivo a cumprir aqui, que é achar o maior valor. E o que eu tenho como artifício na linguagem de programação para fazer isso? É armazenar em variável. Se eu quero saber ao final qual é o meu maior valor, eu vou precisar de uma variável que vai armazenar esse valor. Vai ter uma referência para esse valor. Né? Então eu vou precisar de uma variável aqui. Eu vou inicializar essa variável com o menor valor possível. Como eu disse anteriormente, é para a gente garantir que quando eu souber o primeiro valor, o meu primeiro valor vai ser o maior até então. Então eu vou substituir. Meu maior agora não é mais o menor valor possível. Meu maior valor agora é o primeiro valor. E a partir do primeiro, eu vou substituir somente quando eu encontrar valores de fato maiores. Então, enquanto o número, olha lá, eu li o número. Enquanto o número for diferente de zero, que é a minha condição, foi dito isso lá no enunciado, eu vou ficar lendo. Eu li 5, eu li menos 10, eu li 8, eu li 20. Quando eu ler 0, o valor 0 for fornecido pelo usuário, eu paro e aí eu retorno o valor. Então, pela lógica aqui, né, enquanto o número for diferente de 0, né, eu vou verificar o seguinte, agora meu processamento é diferente. Eu não vou mais considerar todos os números, né, para um somatório, por exemplo. Eu tenho que tomar uma decisão, porque esse número aqui ele pode ser o maior até agora, mas ele também pode não ser. E a única coisa que me interessa aqui é a situação em que ele seja o maior. Porque se ele for o maior, né, se esse número que eu forneci agora for maior do que o meu maior até agora, eu preciso atualizar o meu maior até agora. Por que eu digo maior até agora? Porque eu ainda não parei de trazer novos números. Eu ainda não conheço os próximos números. Então eu conheço o meu maior até esse momento. Ele pode mudar com a execução do meu programa dali para frente. Porque eu vou continuar fornecendo números até o critério de parada. Então aqui está escrito atualize o item, mas na verdade é atualize o número. Eu vou ler o número novamente. Né? Então eu tenho que ler o número novamente, por quê? Porque eu tenho que pedir para o usuário um novo número para que eu possa avaliar. Né? Vejam que a execução aqui pediu 5, depois pediu 15, depois pediu 10, depois pediu 0. Aí quando pediu o 0 é que o meu programa para. Né? Enquanto o número for diferente de 0, eu estou aqui. Então eu peço o primeiro número, essa lógica é muito importante porque ela é meio que padrão para esse tipo de problema. Eu leio o primeiro número fora do laço, antes do laço. Então eu leio o número antes do laço. Eu tenho uma condição aqui que depende do número fornecido. Eu tenho que processar esse número. E depois eu tenho que ler o próximo número. Então eu tenho que atualizar o número. Como? Lendo, perguntando para o usuário. Se a minha intenção é perguntar para o usuário, eu vou ter que ter outra entrada aqui. Por quê? Esse leia o número ele está fora do laço. É para que eu conheça o primeiro número. Do segundo em diante, eu tenho que ler dentro do laço while. Então a lógica aqui é, resumindo, ler o número fora do laço while. Ler o primeiro número. Eu tenho um enquanto, tenho um laço. Aí eu faço alguma coisa com aquele número e leio o próximo número dentro. A última coisa que eu faço dentro do laço é ler o próximo número. E aí o próximo número só vai ser considerado se ele for diferente de 0. O 0 não entra, né? O 0 não vai ser considerado na nossa análise. Foi só para um critério de parada. Ele vai ser descartado. E depois eu imprimo o maior valor. Então, na lógica aqui, o que eu vou fazer? Olha, eu vou ler o número. Agora o número, eu vou considerar que o número é inteiro. Então agora eu vou ler um número inteiro com um input. Né? Digite um número. Eu sei que eu tenho que digitar 0 para parar, tá? Então, olha lá, eu tenho um número, mas eu estou procurando quem? O maior. Então lembra que eu tenho que inicializar o meu maior, porque eu vou precisar dele aqui dentro da minha lógica. Se o número é maior que maior, então eu preciso definir um valor inicial para o meu maior. Maior, existem formas de se fazer isso, mas vocês lembram do math, né? Que tinha a informação do maior número, do infinito? Então math, inf. Mas aqui eu quero o menor valor possível. É o menos inf. O maior valor possível é o inf, o menos inf é o menor valor possível. Por que disso aqui? Eu garanto que o meu primeiro número vai ser o maior. Né? Levando em consideração de que esse número pode ser o 0 e eu não tenho número nenhum. Então a gente deixa o menos inf representando o maior nesse momento e agora a gente faz o while. Ó. Qual é a minha condição para o while? É que o num seja diferente de 0. Olha agora a lógica por trás disso aqui. Ó.
Se o número for igual a zero, eu quero parar, né? Se eu quero parar com um número igual a zero, eu quero repetir enquanto o número for diferente de zero. Eu tenho que modificar a lógica aqui de continuar, ela é o oposto da minha lógica de parar. No enunciado ele definiu a minha lógica para parar, mas a lógica do comando while é para continuar. Então while num diferente de zero, pelo fato de que eu queira parar quando o número for igual a zero. O que é o oposto do número ser igual a zero? É o número ser diferente de zero. Ou então eu poderia usar aqui o not num igual a zero. Vejam que eu sempre tenho várias formas de se fazer a mesma coisa. Então eu tenho not num igual a zero, que equivale a número diferente de zero. Né? Então eu tenho o operador de diferente, está aqui. Então o que eu vou fazer enquanto meu número for diferente de zero? É aquilo que está no meu algoritmo. Né? Se o número for maior que zero, olha aqui um if dentro do laço while, não tem problema nenhum, porque eu preciso tomar uma decisão agora. Que é o quê? Se o meu num for maior do que o meu maior, olha a minha variável maior aqui, ela representa o quê? O meu maior valor até o momento. E olha que interessante, no momento, no primeiro momento, o maior é o menos math inf, é o menos infinito. Então qualquer número que tenha sido fornecido pelo usuário será maior do que o meu maior até agora. Então eu vou, nessa situação, meu maior muda, meu maior passa a ser o num. Então olha a lógica do que eu estou implementando. Eu quero encontrar o maior. Se o meu número que eu tenho agora for maior, então eu tenho que trocar o meu maior. Meu maior passa a ser o num. Eu atualizo o meu maior. E agora eu não posso esquecer de pedir o num de novo, porque essa linha 2 ela só vai ser executada uma vez, que é antes de chegar ao laço while. Então aqui, o que vai garantir que o meu laço não seja um laço infinito? Que eu atualize o valor do num. Porque zero vai ser zero sempre, mas o num não pode ser o mesmo sempre, ele tem que mudar. Ele tem que ser o quê? Eu tenho que pedir para o meu usuário. E é isso aqui que garante que eu venha e peço o 5. O 5 vai ser fornecido aqui na linha 2. Depois ele vai entrar no laço while e vai ficar aqui, ó, repetindo o quê? O que está na linha 5 até a linha 7. Então ele não volta na linha 2, ele volta na linha 4. Então eu vou precisar ter o quê? Pedir o próximo número. E aí o próximo número só vai ser processado se ele for diferente de zero. Porque no momento que for igual a zero, ele sai do laço while. E aí quando ele sai do laço while, eu posso gerar o meu resultado, que é o quê? Imprimir o maior no terminal. Então, minha variável maior armazena o maior valor, minha fstring vai imprimir o quê? O maior é o valor da variável maior. Então, olha o que vai acontecer dentro desse programa. Ele vai importar a biblioteca math e ele vai me pedir um número. Vamos nesse exemplo aqui, ó, eu vou digitar o número 5. Olha o que vai acontecer aqui. O math é menos inf. Olha lá, o math é menos infinito. Olha o que vai se repetir agora. A próxima instrução é a repetição. O que vai se repetir é o que está entre a linha 4 e a linha 7. Então vejam, ele não volta para a linha 2. Então ele nunca mais faz esse input aqui dentro desse programa, dessa execução do programa. Então eu vou garantir que o num mude, pedindo o num depois. Mas o que vai acontecer aqui agora? O num é igual a zero? É diferente de zero? Sim, 5 é diferente de zero. Então ele tem que processar o 5, ele tem que fazer alguma coisa com esse 5. Ele vai entrar no laço while, true, entra no laço while. Olha só, num é maior do que o maior. Meu maior até agora, como eu não tinha nenhum número, meu maior até agora era o menos inf. Então agora, o num vale 5, é o meu primeiro número. Eu estou garantindo o quê? Neste momento, 5 é maior do que o meu maior é menos inf. Qualquer número é maior do que menos inf. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro. Então ele entra e olha o que acontece. Eu não tinha nenhum número, agora eu tenho 5. Qual é o meu maior agora? É o próprio 5. Então eu estou garantindo aqui que o primeiro número digitado substitua o maior. Então agora olha quem é o meu maior? É o 5. E o que eu vou fazer agora? Eu já processei o número, já fiz o que eu tinha que fazer com esse número, com o número 5. Agora eu vou para o próximo. O que me garante ir para o próximo? É fazer uma entrada. Só que eu fiz a entrada do primeiro lá fora, para eu conhecer o primeiro, porque ele é condição para o meu while. Então eu tenho que conhecer o num para poder dar condição para o meu while. Então eu li ele e vou determinar se eu vou processar o primeiro número ou não. Qualquer número diferente de zero aqui vai ser processado. E agora eu vou pedir o próximo número. O próximo número lá é 15. Ficou um pouco diferente porque eu coloquei uma mensagem aqui, não tem mensagem, né? Então, 15. Vamos lá. 15. 15 é diferente de zero. Então eu tenho que considerar o 15. Ele vai entrar, true, vai entrar no laço while, e veja o que acontece agora. Qual é o meu maior até agora? Eu não conheço o 10 ainda, eu conheço o 5 e o 15. O que eu conhecia antes do 15 era o 5 era o meu maior. Agora, olha o que vai acontecer. Não é 15, eu acabei de dizer, olha, eu tenho o número 15. Imagina um bingo que vai cantando o número ao longo do jogo, né? Então aqui agora eu conheço o 15, sorteou o 15. 15 é maior do que o meu maior? Qual é o meu maior até agora? É o 5. Então, 15 é maior que 5, então meu maior tem que mudar. Se o num é maior que maior, meu maior passa a ser o num.
Meu maior agora é 15. Agora ele vai ler o próximo número, que é 10. O que vai acontecer? Ele volta, olha a repetição aqui acontecendo. Volta na condição. Né? O 10 é diferente de 0, true. Entra no laço. Mas agora é diferente, porque o meu maior até agora é 15. O 10 é maior que 15? Não. Então isso aqui vai retornar false. 10 não é maior que 15. False. Então meu maior não muda. E vejam, eu só tenho if e eu não tenho else. Por quê? Eu só me interessa números maiores. Então, se ele não for maior, eu não tenho nada para fazer, a não ser passar para o próximo número. Só que aqui o próximo número já foi 0. Então 0, olha o que acontece quando eu digito 0. Né? Digitei o 0, aqui ele vai voltar para avaliar a minha condição. 0 é diferente de 0? Falso. Então ele não vai entrar porque o 0 eu não tenho que processar. O 0 é meu critério de parada. Então 0 é falso, ele vai para lá e vai imprimir meu maior. Qual foi o meu maior de 5 até 10 aqui? 5, 15. Qual é o maior entre 5, 15 e 10? É o 15, que está ali e foi dada a resposta. Então o programa aqui está correto nesse sentido. Muito importante a gente observar essa lógica e entender o que acontece. Eu tenho um laço de repetição, porque as coisas vão acontecer repetidas vezes. Eu vou, para cada número que eu ler, eu vou fazer um processamento. Né? Dentro dessa lógica aqui de parar, quando o número digitado for 0, eu vou pedir o primeiro número fora do laço while, que aí eu já avalio e valido o primeiro número, entro, processo o primeiro número e peço o próximo. Então, a partir daqui, eu vou sempre trabalhar em cima do próximo. O próximo agora foi lido, vou avaliar ele. Ele passa a ser o atual. Processo o atual. Leio o próximo. O próximo agora passa a ser o meu atual. Processo o atual, leio o próximo e fico nesse laço, nesse loop, enquanto o usuário não digitar o valor 0. Quando ele digitar o valor 0, eu tenho o meu resultado, que é o maior valor que foi garantido aqui com essa decisão, a obtenção do maior valor. Temos um quarto exercício aqui. Implemente um programa para definir a situação do aluno. Então vejam que a gente tem diversas situações distintas, mas que caem normalmente dentro de situações semelhantes que demandam a utilização do laço. Implemente um programa para definir a situação do aluno em relação à nota do semestre. Primeiro, faça a entrada da nota, forçando um valor válido, que esteja entre 0 e 100. Então veja, me dê a nota do aluno. E eu quero uma nota forçar, olha, a nota tem que estar entre 0 e 100. Depois, de posse de uma nota válida, o critério de aprovação é nota maior ou igual a 70. O aluno que não foi aprovado tem possibilidade de fazer o exame especial. Se a nota estiver entre 30 e 60, ele está reprovado. Ele está reprovado. Se a nota for menor do que 30, ele é reprovado. Desculpa, deixa eu ler de novo. O aluno que não foi aprovado, tem possibilidade de fazer o exame especial. Se a nota estiver entre 30 e 70, ele é reprovado. Se estiver menor do que 30, vamos ler direito, temos que ler com calma. O aluno que não foi aprovado tem possibilidade de fazer o exame especial se a nota estiver entre 30 e 70. Então, se a nota estiver entre 30 e 70, ele está em exame especial. E ele está reprovado se a nota estiver menor do que 30. Então, maior ou igual a 70, aprovado. Entre 30 e 70, exame especial. Menor do que 30, reprovado. Então vamos, depois de fazer essa leitura, e observar que às vezes o enunciado precisa ser lido com cuidado para a gente poder entender. O português tem essas nuances aí. Às vezes quem está escrevendo entende, mas quem está lendo não. Então a gente tem que ler com cuidado, e onde tiver um ponto de observação a gente para e lê novamente para poder entender direito. Esse texto aqui poderia ter sido reformulado para ficar um pouco mais claro. Então vamos lá. Depois de posse da nota, primeiro eu tenho que garantir, vamos voltar aqui, para a gente ver o seguinte: implemente um programa para definir a situação do aluno em relação à nota no semestre. Primeiro, faça a entrada da nota forçando um valor válido que esteja entre 0 e 100. Então, o que acontece nessa situação, se eu quero forçar um valor válido, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ler a nota. Vamos considerar que a nota seja real, float. Vou fazer o input, então, da nota. E vou pedir para me informar a nota. Saiu aqui, vou pedir para me informar a nota. Aí vejam o seguinte, ele está me dizendo, olha, você tem que forçar que a nota esteja entre 0 e 100. Então o que eu tenho que fazer aqui? While nota. Qual é a condição para que a nota esteja entre 0 e 100? A nota tem que ser maior ou igual a 0. Na verdade, o que acontece? Se a nota tem que estar entre 0 e 100, a nota não pode ser menor do que 0. Eu quero garantir aqui que a nota esteja entre 0 e 100. Então a lógica aqui é o contrário. É contrária. Eu quero continuar no while, e vocês vão entender isso depois que eu executar, que é o seguinte. Eu quero garantir que a nota seja entre 0 e 100. Então se eu ler uma nota menor do que 0, ou a nota maior do que 100, isso vai fazer um pouco mais sentido depois que eu implementar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero dizer que, olha, a nota é inválida. Se eu estivesse apenas validando,
Se eu estivesse apenas validando, seria um if. Mas eu não quero apenas validar, eu quero forçar um valor válido. Então a nota é inválida e eu vou pedir a nota de novo. Isso também é uma lógica que acontece muito, por isso que a gente está colocando esse exercício aqui, tratando ele na aula, né, para que vocês tenham conhecimento dessa lógica para poder aplicar depois. Então olha o que vai acontecer aqui. Eu leio uma nota, e enquanto essa nota for menor do que 0 ou maior do que 100, que significa o oposto dele estar entre 0 e 100. Ele ser menor do que 0 ou maior do que 100 significa que ele não está entre 0 e 100. Eu poderia usar o not aqui, not nota maior ou igual a 100, and nota menor ou igual a 100. 0, né? Primeiro 0, maior ou igual a 0, and nota maior do que, ou menor ou igual a 0, que seria isso aqui, ó. Só que eu quero fazer o oposto disso. Isso aqui me diz que a nota está entre 0 e 100. Só que eu quero o oposto disso. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Simplesmente, o que é o oposto disso? É o not. Só que eu posso ir numa linha de raciocínio um pouco diferente, né? Porque esse while aqui ele está equivalendo a este while aqui. Só que eu fui no sentido oposto. Olha, se eu quero validar a nota, a nota válida está entre 0 e 100. Então a nota inválida ela é menor do que 0 ou ela é maior do que 100. Isso significa que ela não está entre 0 e 100. Né? A gente vai se familiarizar com isso ao longo dos nossos exercícios aqui. Então, dessa forma, eu estou fazendo a primeira parte, que é ler uma nota e forçar que ela esteja entre 0 e 100. Por quê? Enquanto ela não estiver entre 0 e 100, que é essa condição aqui, ele vai ficar aqui imprimindo nota inválida, digite outra nota inválida, digite outra nota. Eu vou até mudar aqui, ó. Não, deixa a nota aqui, né? Ele vai ficar pedindo nota, enquanto a nota não for válida entre 0 e 100. Depois disso é que o meu programa vai fazer alguma coisa para classificar. E vejam que agora a gente começa a usar decisão, laço, conforme a nossa necessidade. Então vejam que agora eu tive que usar a repetição aqui. Eu tive que usar a repetição aqui porque eu quero, a minha lógica nesse primeiro momento é determinar o quê? Uma nota que esteja entre 0 e 100. Então pensem sempre que, quando eu tiver que forçar um valor válido, eu vou ter sempre essa estrutura. Eu leio o primeiro valor, tem um laço while que vai ficar aqui enquanto o valor for inválido e pedindo um novo valor repetidas vezes. O que vai acontecer aqui então, se eu executar isso aqui? Se eu digitar um valor, menos 10, o que acontece? Menos 10 é inválido, não está entre 0 e 100. Então ele me pede outro. 120. Olha lá, 120 não está entre 0 e 100. A nota está inválida, eu tenho que digitar outra. Se eu digitar 80, opa, parou. Porque 80 está entre 0 e 100. Então vejam que a minha lógica aqui, ela é, repita enquanto o valor for inválido. E a lógica para definir um valor inválido é a nota ser menor do que 0 ou maior do que 100. Resolvemos o primeiro problema, que é ter uma nota válida. Agora a gente vai resolver o outro problema, que é classificar o aluno em aprovado, exame especial ou reprovado. E aí qual é a lógica aqui? Para ele ser aprovado, a nota tem que ser maior. E veja aqui, podem ser 3 possibilidades. Aprovado, exame especial ou reprovado. Uma das 3 é excludente. É uma situação em que eu posso usar o if, elif e o else. Né? Então, qual é a condição para ele ser aprovado? A nota ser maior ou igual a 70. Então, se a nota ela é maior ou igual a 70, meu aluno foi aprovado. Então, eu vou imprimir aqui print aprovado. Aí, eu fiz uma situação, uma condição. Vou fazer a próxima, porque eu sei que são 3. Então, se são 3, eu tenho que usar o elif aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na ordem, olha, 70, eu já avaliei, né, a faixa maior do que 70, eu vou pegar a próxima faixa que está entre 30 e 70. Mas tem um detalhe legal aqui, eu não quero pegar uma faixa que esteja entre 30 e 70, eu já não fiz uma validação do 70 aqui, eu só preciso fazer uma validação do 30 aqui. Ah, professor, eu faço questão de colocar, né, o 70. Então, se ela estiver entre 30 e 70, mas aí nesse caso, não inclui o 70, né? Porque o 70 igual já está aqui, né? Então essa faixa aqui é de 30 até 70, excluindo o 70. Então eu poderia fazer nota maior ou igual a 30, and, porque ele tem que estar agora entre 30 e 70. Excluindo o 70. Então o igual não entrou aqui, o igual já entrou aqui. Porém, o que acontece? Eu já não testei o 70 aqui. Se isso aqui for verdadeiro, aprovado. Se isso aqui for falso, eu vou para o if, né? É o funcionamento do if, é o if. Se isso aqui é falso, venha para cá. Então, se eu já sei que isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Eu não preciso testar o 70 de novo, porque eu já testei. Quando eu estou testando na ordem, as faixas na ordem, aqui na ordem decrescente, né?
70 para cima, entre 30 e 70 e o que restar, que é o que for menor do que 30. Então eu posso fazer essa lógica dessa forma. Print, exame especial. Tá? Muito legal, muito importante entender isso aqui. Ó. Eu não estou testando 70 porque eu já testei. E o if, ele não vai testando sequencialmente, ele testa essa primeira expressão e depois ele vai testar a segunda somente no caso dessa expressão ser falsa. Então, se ela for verdadeira, entra aqui e acabou. O aluno foi aprovado, acabou. Se não, vem para cá. Então eu já sei que o valor não é maior ou igual a 70. Indo na ordem, maior ou igual a 30, ele está em exame especial. E aí eu tenho somente 3 opções, então é um else aqui. Eu não preciso de um else, eu não preciso de avaliar a terceira condição. A terceira condição existe, aí ele está entre 0 e 30, excluindo o 30. Porque menor do que 0 ele não vai ser, né? Eu garanto aqui que ele não é menor do que 0, garanto aqui que ele não é maior do que 100. Então, quando eu chego aqui, eu já sei que a nota está entre 0 e 100, porque o meu programa garante isso. Aqui a primeira parte do meu programa garante que a minha nota esteja entre 0 e 100, isso é importante. Né? Então aqui eu já sei que a nota é válida, ela está entre 0 e 100. Então eu estou verificando se ela é maior do que 70 ou igual para ser aprovado. Estou verificando se ela é maior do que 30, uma condição que ela é dependente da primeira, né? Porque ela está no if, elif. E o else já é a terceira situação que já não tem outra possibilidade além do aluno estar reprovado. Uma lógica muito comum nos nossos programas vai ter esse tipo de situação. Primeiro eu estou forçando um valor válido e depois eu estou tomando uma decisão em cima desse valor. A diferença também é entre usar o if e o while. Aqui eu quero forçar, aqui é repetidas vezes, porque eu quero ficar pedindo nota enquanto a nota for inválida. Então eu vou ficar aqui chato mesmo. Enquanto o usuário não digitar um valor válido, eu vou ficar pedindo outro valor para ele. Não tem outra situação aqui. Então se eu ficasse digitando menos um, eu ia ter que ficar digitando aqui eternamente, porque o menos 1 é inválido e o meu programa não vai adiante com valores inválidos. Estou executando aqui, passo a passo. Olha o que vai acontecer. Vamos aguardar. O computador está pensando aqui. Né? Foi lá, beleza. Vai ler a nota. De novo, se eu digitar menos 5 aqui, o que acontece? A nota é válida? Não. Então, nota menor do que 5 já vai ser menor do que 0, já vai ser verdadeiro, né? Então, true or, true qualquer coisa é true. Então, true, entra aqui, nota inválida. Né? Vai ficar aqui imprimindo nota inválida e pedindo a próxima nota. Vejam que eu não volto mais nesse input, então eu vou ter que fazer outro input para a nota. Então eu fiz o outro input para a nota, vou digitar aqui 150. O que vai acontecer? 150, ela não é menor do que 0. Né? Então é false. Or, nota maior, 150 é maior do que 100, true. False. Or, true, true. Então, entrou aqui, vai entrar, vai imprimir nota inválida, vai pedir a próxima nota. Vou digitar aqui 80. Bom, 80 é válida, então isso aqui vai dar false, porque 80 não é menor, vai dar false aqui, vai dar false aqui. Então agora ele vai executar o if, veja, é um if só, tem 3 possibilidades. Então já que tem 3 possibilidades, eu avalio as 2 primeiras condições e já defino a terceira automaticamente, uma vez que as outras 2 já foram descartadas. Então olha lá, nota, a nota ela é 80, 80 é maior do que 70, então o aluno está aprovado, vai imprimir o aprovado no terminal. Bom, se eu executar de novo, aí a gente já viu a depuração, a gente já conhece a depuração e o comportamento do if. Eu vou digitar aqui uma nota de exame especial, ó, 50. O que aconteceu aqui? Exame especial. Por quê? Ele entrou aqui, eu de cara, olha que legal, eu vou até depurar aqui, né, para mostrar que de cara, aquela condição, quando eu digito 50, de cara essa condição aqui, ela já retorna falso. Por quê? Nota é menor do que 0? Não. Falso. Or, nota é maior do que 30? Falso. Lembrando que eu quero repetir se o valor for inválido. Se o valor for válido, eu quero sair fora desse while. É uma lógica inversa do que a gente fez anteriormente, mas a gente precisa conhecer essas formas de se utilizar o comando while, porque isso vai ser importante nos exercícios que a gente vai resolver. False ou falso significa que o valor é válido, então eu não quero pedir outro valor. Então, olha lá, entrou aqui agora, ele vai fazer o quê? A nota é maior do que 70? Não, então o aluno não está aprovado. Eu vou verificar, ainda existem 2 possibilidades, que é ele estar em exame especial ou reprovado. Então eu vou avaliar essa segunda condição aqui, que é o 50 maior ou igual a 30. Então, deu true. Então ele entrou aqui, exame especial, e vai imprimir exame especial. Né? Agora, se eu digitar um valor para o aluno que vai ser reprovado, né, vamos supor que a minha nota seja o quê? 25. 25 não é suficiente para aprovação. O que vai acontecer aqui? 25 já é válido, então ele vai sair de cara para o if. No if aqui ele vai avaliar. A nota é maior do que 70? Não, então o aluno não está aprovado. Agora ele vai avaliar de novo. A nota é maior do que 30? Então o aluno não está em exame especial.
Se ele não está aprovado e também não está em exame especial, só sobrou reprovado aqui para ele. Foi o que aconteceu, entrou pelo ELSE e o aluno está reprovado. Temos aqui um último exercício para essa aula, o exercício 5. Vamos acrescentar o critério frequência ao problema do exercício anterior. Em conjunto com a nota, um aluno só estará aprovado ou terá a chance de fazer o exame especial se tiver frequência maior ou igual a 75. Aí aqui é uma situação que muda o meu programa, e aí vamos lá para o nosso programa do slide 18. Eu vou aproveitar o programa anterior porque a estrutura é a mesma, é muito similar, é muito parecido. Só que agora eu tenho, além da nota, eu vou ter a frequência, que também tem a mesma regra da nota. Vou chamar de FREC aqui para ficar mais fácil. Só que eu estou lendo o que agora? A frequência. Estou lendo a frequência. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, frequência inválida, frequência. Eu estou atualizando as minhas mensagens. Tudo é frequência aqui. Então já li a nota, vou ler a frequência. Agora, a regra é para a frequência. Então eu não tenho nota aqui mais, ó, é frequência. Só que a regra é a mesma. A frequência tem que estar entre 0 e 100. O valor percentual lá, a nota está entre 0 e 100, a frequência está entre 0 e 100 também. Então eu vou ficar aqui, ó, aqui é frequência. Eu não posso esquecer. Se eu estou aproveitando o código, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Então aqui é frequência. Eu estou fazendo, a lógica é exatamente a mesma. Ler e garantir que a frequência seja válida. Então veja, eu tenho aqui um primeiro passo, que é ler e garantir que a nota seja válida. Eu tenho um terceiro passo, que é ler e garantir que a frequência seja válida. E agora eu tenho que determinar se o aluno está aprovado em exame especial ou reprovado. Mas agora a minha condição ela é composta, porque para o aluno estar aprovado, ele precisa ter nota maior ou igual a 70 e precisa também ter a frequência, que eu armazenei na variável FREC, maior ou igual a, nesse caso, 75. Então, se ele tiver nota maior ou igual a 70 e frequência maior ou igual a 75, ele está aprovado. Então, eu consegui garantir aqui a lógica para o aluno aprovado. Falta agora garantir para exame especial e reprovado. Bom, a regra para nota é a mesma. E a regra para frequência é a mesma também. A frequência está entre maior ou igual a 75. Então, ele só vai ter direito ao exame especial se a nota dele estiver entre 30 e 70. Aqui eu já estou garantindo isso porque, né? Aqui tem um detalhe. Olha que interessante um detalhe. Se a frequência dele for menor, mas a nota for maior ou igual a 70, não vai fazer diferença aqui não. Eu imaginei que eu teria que colocar a nota 70 aqui também, mas não faz diferença. Por quê? Aqui é igual, frequência maior ou igual a 75. Né? Então eu consigo, só com isso aqui, ó, nota maior ou igual a 30 e frequência maior ou igual a 75, eu já consigo dizer se ele está em exame especial ou não. Né? Porque a frequência é a mesma regra, 75, 75. Né? O que vai determinar aqui vai ser a nota. Né? Se ele não tiver nota, se tiver frequência, mas não tiver nota maior ou igual a 70, ele não está aprovado, mas ele vai estar em exame especial. Né? Mas de qualquer maneira, se ele não tiver frequência maior ou igual a 70 e não tiver uma nota, né, ao mesmo tempo maior ou igual a 30, ele está reprovado. Então, em qualquer situação aqui, é importante a gente olhar o quê? O que acontece aqui? Qual é a natureza dessa expressão lógica? Qual é a natureza dessa expressão lógica? O que eu tenho de possibilidades para esses valores e para esses resultados? Então a gente avalia aqui e a gente tendo um conhecimento e entendimento de como funcionam essas relações e os operadores lógicos, a gente consegue chegar a uma lógica que seja mais simples. Então aqui eu não preciso de outra decisão. Porque eu já determinei aqui a condição inequívoca. Olha que palavra bonita, inequívoca. Eu não tenho um erro aqui, porque eu sei que essa condição ela está correta para a situação do aluno aprovado. E eu sei que, caso contrário, se o aluno não estiver aprovado, eu sei que essa condição aqui me garante que ele tenha, se ele tiver direito ao exame especial, de que isso aqui vai ser verdadeiro. E, por fim, se isso aqui não foi verdadeiro e isso aqui também não foi verdadeiro, há a garantia, né, não há erro em que o aluno está reprovado. Então vamos executar esse programa agora para verificar, eu não vou depurar de novo, porque a gente já viu o funcionamento, a depuração do comando while como que é, para validar a nota. Então, o funcionamento aqui para validar a frequência é exatamente o mesmo. E eu já tomei cuidado aqui, ó, eu já troquei tudo que era nota por frequência, né? Já troquei as palavrinhas aqui, né? Então eu já tenho certeza que essa parte está certa. E depois eu já tenho aqui também, eu já olhando para o meu programa e avaliando, olha, o que vai acontecer neste programa quando ele for executado. Se eu tiver essa visão e entender como funciona a depuração, entender como os recursos da linguagem funcionam, eu consigo olhar para o meu programa, é claro, eventualmente eu posso ter cometido um erro, não enxergar completamente, mas eu sei que esse exercício aqui está muito, né? Aqui eu tenho assim, quase certeza absoluta que esse exercício está correto. O que eu vou fazer agora é testar para diferentes valores para ver se ele realmente está correto. Então primeiro eu vou testar situações de aprovação. Para ele ser aprovado, ele tem que a nota válida. Primeiro, eu já sei, eu já validei a nota.
Né? Menos 10 é uma nota inválida. 110 é uma nota inválida. Então eu já sei que ele vai validar a nota corretamente. Eu não vou ficar testando notas inválidas aqui o tempo todo. Eu já vou verificar o quê? Notas válidas que vão me dar as condições de aprovação, exame especial e reprovado. Então eu vou tentar testar o meu programa para todas essas combinações possíveis. Então primeiro ele vai ser aprovado por nota e por frequência. Nota 80. A frequência, eu já sei que ele vai aceitar a frequência apenas entre 0 e 100, porque eu já tenho a lógica da nota replicada para a frequência. Então eu estou aqui, já vou testar só por desencargo de consciência, mas a frequência, veja, está sendo validada corretamente. E a frequência mínima é, vou jogar 100 aqui, olha, ele está aprovado por frequência e por nota. Agora eu vou executar de novo o meu programa e vou colocar uma outra situação aqui. Olha, ele está aprovado por nota, mas ele não está aprovado por frequência. Eu já testei a validação, já sei que está validando, agora eu só vou lançar valores válidos para eu testar ali as três possibilidades, aprovado, exame especial ou reprovado. Então eu sei que 80 com frequência de 70 só pode dar como resultado aqui reprovado. Porque ele tem nota, mas não tem frequência. De qualquer forma, qualquer frequência, para qualquer nota que eu lançar, mas com uma frequência inferior a 75, o resultado tem que ser reprovado. Então vejam, se eu testar aqui 50 com 70, reprovado de novo. Se eu testar aqui 0 com 70, reprovado de novo. Qualquer frequência abaixo de 75, eu já estou garantindo aqui que ele vai para o reprovado independente da nota. Então é isso que eu enxerguei aqui, ó. Com esse AND, frequência maior ou igual a 20,75, que eu já enxerguei que em qualquer situação que ele esteja reprovado por frequência, vai cair aqui. Pela característica da expressão lógica que nós temos aqui. Né? Então o que me vale agora, eu já sei que com relação à frequência está correto. Agora eu preciso verificar com relação à nota. Eu já sei que reprovado por frequência já está certinho. Então agora eu vou colocar nota. Eu já testei nota aprovado com frequência reprovado, nota aprovado com frequência aprovado. Então agora eu vou sempre colocar uma nota. Eu vou colocar uma nota aqui de exame especial, 60, e vou colocar uma frequência de aprovação, 75. Olha lá, exame especial, como deveria ser. Ele não atingiu a nota necessária para aprovação, mas ele atingiu a frequência. Então ele tem direito a fazer o exame especial porque a nota dele foi maior do que 30. Agora eu vou testar a última situação, que é, ele está reprovado por nota, né? Reprovado por nota sem direito a exame especial, e com a frequência válida. É reprovado, como a gente já tinha percebido. Então, eu observando o meu código, eu identifiquei que ele estava correto, mas ainda assim eu vou testar para ver se ele realmente está correto. Então, pessoal, agora é prática. Eu sei que durante a aula, né, é muita informação, mas agora a gente vai praticar. É entender como que o comando while funciona. A gente já deve ter, nesse momento, o entendimento de como a decisão funciona. E a partir de agora é a gente observar quando e como utilizar a repetição e usar a decisão. E a gente ainda tem a função, né? A possibilidade de aplicar funções aqui. Então na aula de hoje eu não coloquei funções para que a gente focasse no entendimento do while. Mas daqui para frente a gente vai começar a explorar nos exercícios essas situações todas, tudo que a gente aprendeu até aqui, que envolve função, decisão e repetição, além daquelas expressões, né, aritméticas e lógicas que a gente vem explorando. A gente finaliza por aqui, então, para ter um entendimento melhor, o capítulo 6 é a estrutura de repetição. São várias estruturas de repetição. Na verdade, a gente vai ver duas, que é o laço while e o laço for, mas hoje a gente só viu, até aqui, na verdade, a gente só viu o laço while. É uma parte do capítulo 6. Então vocês não vão ler hoje, né, agora, não vão ler o capítulo 6. A gente recomenda o quê? Que leia até a seção 6.1, que é a estrutura de repetição laço while, e aí vocês podem fazer todos os exercícios propostos do capítulo 6 usando apenas while. Né? Quem quiser se adiantar aí e aprender o for, faz isso não. Vai lá nos exercícios propostos, cria, né, implementa os programas para os exercícios propostos usando apenas laço while. Beleza? É possível, dá para fazer. Depois a gente vai aprender o for, refaz alguns exercícios aí adotando o for. Então, pessoal, obrigado. Terminamos a nossa aula de hoje.